Olá pessoal, Olá, eu me chamo Ricardo, eu me chamo Patrícia. a gente é do canal O Nosso Caminho e hoje a gente quer dividir a nossa experiência vivendo aqui 2 anos já em Portugal como tatuadores. O vídeo é focado para pessoas que pensam em emigrar e trabalhar com a tatuagem em Portugal. Então, a gente esperou cerca de 2 anos para gravar esse vídeo, esse é o nosso primeiro vídeo do canal, para poder falar da nossa experiência. Então, tudo que a gente vai falar aqui se refere à nossa experiência. Obviamente que tem pessoas que tiveram talvez outras experiências, então a gente vai falar sobre o que a gente sente e o que a gente viveu aqui, como tatuadores dentro da nossa profissão, obviamente. Tá? Eu tatuo há mais de 15 anos, né? Sou tatuador especializado em realismo, colorido e preto e cinza, tatuagens de alto nível, tatuagens customs. Eu tatuo já há 7 anos. O meu estilo é o fine line, linhas finas, e também o microrealismo. Então, a gente teve o nosso estúdio no Brasil, né, no Rio Grande do Sul. Era uma cidade pequena, mas a gente tinha um bom estúdio lá. Por cerca de 13 anos a gente manteve o nosso estúdio lá. Temos uma boa carta de clientes no Brasil, mas a gente sentiu que deveria mudar. Estava na hora de buscar novos ares para a nossa profissão, tentar uma coisa diferente, né? E o país que a gente escolheu inicialmente foi Portugal, embora a gente já tenha tido experiências em outros países como Itália, Londres. A gente já tatuou nesses países em 2018. Em 2019 a gente acabou vindo para Lisboa, conheceu a cidade e gostou muito. Inicialmente o nosso plano era se mudar para Lisboa, mas por áreas do destino a gente acabou ficando em Braga, né? Que é uma cidade onde há mais brasileiros hoje, né? Conhecido como Bragazil. Então, assim, a gente sabia da realidade de Portugal, a gente tinha uma noção já, né, de que a cena da tatuagem aqui não é tão forte quanto no Brasil. O Brasil tem uma cena muito mais forte. Então a gente vai falar para aqueles tatuadores que estão pensando em vir para cá e se vale a pena, mas obviamente que isso é tudo baseado na nossa experiência pessoal. Cada um pode ter uma experiência diferente da nossa e é natural que tenha uma experiência diferente da nossa, né? Quando a gente veio, a gente já sabia como era a situação, como eu já falei, né? Obviamente é um país pequeno, com cerca de 11 milhões de habitantes, que é semelhante à cidade de São Paulo. E desses 11 milhões, uma parcela grande, cerca de 30 ou 40%, são de pessoas mais velhas, que já estão aposentadas, que provavelmente não vão consumir o teu produto da tatuagem. Tá? Então, chegando aqui, né, logo nas primeiras semanas eu já tive a oportunidade de começar a trabalhar logo na Alemanha, então eu não fiquei dependente, a gente não ficou dependente da tatuagem aqui em Portugal, mas ao longo desses anos a gente sentiu a necessidade de montar o nosso próprio espaço, o nosso próprio estúdio aqui em Portugal, para ver até como é que desenrola essa questão da tatuagem aqui. E a gente conseguiu tirar algumas conclusões, né? A gente sabia que o preço seria mais baixo do que a gente cobraria no Brasil e que talvez a cena não fosse tão forte quanto é no Brasil. Hoje em dia no Brasil a demanda é muito maior, por ter muito mais pessoas, pela facilidade de pagamento, com parcelamento, que é uma coisa que não existe aqui, né? As pessoas tendem a se programar mais, né? Sim, sim. E no Brasil tem essa cultura forte, né, do parcelamento, então é fácil de se programar em fazer uma tatuagem. Aqui eles já são mais... Como é que eu posso dizer? Eles já têm uma... É uma cultura diferente, eles esperam para juntar. Primeiro eles fazem um orçamento, aí eles veem quanto tempo eles vão precisar para levantar esse dinheiro para fazer essa tatuagem. Então talvez eles não sejam tão imediatistas como no Brasil. No Brasil a pessoa se empolga, vai, faz a tatu, parcela em 12 vezes. Aqui não tem essa opção de parcelamento, a não ser que a pessoa parcele diretamente com o banco dela, que é algo diferente, mas eles não têm essa cultura de parcelar, eles costumam pagar
o valor à vista. Outra coisa assim que a gente tem notado bastante é que o cenário da tatuagem em Portugal ela está extremamente saturado. Veio muitos tatuadores do Brasil e de outros lugares. Você vai numa cidade como Lisboa, por exemplo, existem milhares de tatuadores com muitas ofertas de tatuagem. Aqui em Braga, que é a cidade no norte onde a gente está, também existem muitos estúdios. Então, assim, você tem que vir preparado, sabendo que Portugal não é um lugar para ganhar dinheiro com tatuagem. Portugal é um país bom para se viver com qualidade de vida, que você tem qualidade de vida, tem poder de compra, sim. Porém, se você depende exclusivamente do cenário português, talvez você acabe se decepcionando um pouco. Sim. O cenário, a procura pela tatuagem é muito diferente, né, do Brasil. É muito menor. É muito, realmente. Então, assim, as pessoas buscam, mas eu percebo que elas buscam muito pelo preço. E não é uma culpa das pessoas em si, dos clientes. Talvez tenha uma parcela de culpa os tatuadores, porque eu percebo que isso a gente vê em anúncios, por exemplo, pessoas fazendo uma certa prostituição da profissão, digamos assim. Eu não julgo valores muito baixos, exato, né? Muito abaixo do que realmente é no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Realmente em Portugal. Assim, eu não julgo esses tatuadores que fazem isso, eles devem estar lutando pelo deles e é natural que façam isso, porém, esse tipo de abordagem dentro da tatuagem acaba desvalorizando um pouco o trabalho do tatuador. E é uma coisa meio difícil de reverter com o tempo isso. Por quê? Porque você acaba educando o cliente de que tatuagem é barata e que todo mundo cobra igual. E não é. Por quê? Porque cada tatuador oferece uma qualidade diferente, um estilo diferente e tem valores diferentes naturalmente, tá? O normal dos preços, pelo menos aqui na cidade onde a gente está, dos estúdios básicos, tá? Gira na faixa dos 300 a 350 euros a sessão de 4 horas mais ou menos. Eu tenho cobrado aqui cerca de 400 a 500 euros, dependendo do tipo de tatuagem. E o que mais tem sido procurado hoje é a tatuagem de cover-up. Por quê? Porque justamente as pessoas têm optado por fazer tatuagens baratas, ido muito por esses anúncios que surgem, fazendo o fechamento de braço a 180 euros, 200 euros, né? Então, fine lines a 25, 30, 40 euros e acaba desvalorizando o trabalho e, obviamente, com esses valores as pessoas não vão atingir a satisfação que elas gostariam de ter na tatuagem, o nível que elas gostariam de ter. Então, elas acabam sendo, de certa forma, iludidas por um preço baixo, achando que todo... Por isso a alta demanda do cover-up, né? Da cobertura. Exatamente. As pessoas têm caído nessa onda de que tatuagem barata vai ser uma tatuagem boa e não é. Geralmente o barato sai caro, a pessoa acaba pagando mais caro depois para cobrir. Mas voltando ao foco do tatuador que pretende se mudar para cá, hoje ele precisa ter a noção de que se ele quer viver de tatuagem em Portugal, ele precisa estar muito bem preparado financeiramente, emocionalmente e psicologicamente. Por quê? Porque ele está deixando o país onde ele vive, está deixando a família, ele vai chegar aqui num cenário totalmente diferente do que ele está acostumado. Não vai deixando a carta de cliente, né, que ele formou até agora lá no Brasil, aqui tu tem que recomeçar do zero novamente. Então ele vai estar deixando de lado o cenário do qual ele está acostumado e vai se deparar aqui com um cenário totalmente diferente, onde para você construir uma carta de cliente vai levar anos, não é uma coisa simples, até pela quantidade pequena de pessoas que existem no país e pela grande oferta e a grande quantidade de tatuadores que tem aqui. É uma disputa acirrada, mas é uma disputa pelo que eu percebo pelo preço. Os tatuadores estão cada vez mais baixando o preço para conseguir clientes. Eu vejo alguns tatuadores bons fazendo isso, outros tatuadores não tão bons.
Mas quem pensa em vir para cá já tem que vir com essa ideia estruturada, um emocional muito bem preparado e com dinheiro. Porque se ele vem achando que vai ter cliente como tinha no Brasil, vai se decepcionar, porque não é a realidade daqui. Também tem o outro lado, né? Se tu for um tatuador com um trabalho muito bom, vai surgir oportunidades fora de Portugal. Mas, Não é uma coisa que é para todos. sim, não é o comum, né? Não é o comum. Então, Então, assim, você tem que ter um portfólio muito forte para trabalhar hoje na Alemanha, para trabalhar na Suíça. Hoje os estúdios eles buscam tatuadores de excelência para executar bons trabalhos e é lá realmente onde você faz dinheiro. Portugal não é o país para se fazer dinheiro rápido e fácil, tá? Ainda mais com tatuagem, com essa alta demanda, com a prostituição dos valores que tem hoje, né? Então, assim, se você vier, venha preparado já com um portfólio forte para poder ter a oportunidade de trabalhar em outros países e não depender única e exclusivamente de Portugal, porque se você vier, eu já vi casos de tatuadores que vieram, ficaram 6 meses e voltaram para o Brasil. Existem outros casos de tatuadores que vieram e que estão trabalhando em outras áreas hoje, que não estão só tatuando, estão trabalhando na área de restauração, porque não consegue clientes o suficiente para sobreviver aqui. Então, assim, graças a Deus a gente tem nosso trabalho lá fora, que a gente consegue se manter muito bem aqui em Portugal. Mas se você busca realmente viver aqui, escalar o seu trabalho aqui, vai levar muitos anos para isso, para realmente conseguir uma clientela e muito investimento em marketing. a gente vê hoje nas redes sociais muitas ofertas, muitos anúncios, né, de marketing e a maioria deles são realmente promocionais de valores bem abaixo. Bastante pessoas colocando, se desvalorizando para conseguir ter algum cliente para poder sobreviver aqui no meio, né? Se sobreviver nessa selva aí de tatuadores que inundou Portugal hoje. Mas assim, a nossa opinião atual, tá? Se você tem uma carta de cliente forte no Brasil, tem seu estúdio lá, cobra já um valor X por sessão que te supre as tuas necessidades, no qual você consegue reinvestir um pouco desse dinheiro, a gente diz o seguinte: não venha se você vai depender somente de Portugal. Não venha porque você vai passar dificuldade, não é um caminho fácil, você tem que estar preparado para isso. Então, leva tempo, né? Claro, se tu vem em busca de realmente vir para ficar, né, com qualidade de vida e aquela prosperidade, aquela instantânea, né? Isso, né? Já vir, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou cobrar o mesmo que eu cobrava no Brasil, isso não existe. Não, isso não é a realidade, tá? Você vai vir, você vai talvez trabalhar em algum estúdio, pagar a porcentagem, cobrar ali seus 300, 350, que é um valor até aceitável para a maioria dos casos, né? Às vezes menos, dependendo do caso. E vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito para conseguir realmente ter algum retorno com isso e vai ter que investir muito em marketing. Hoje você vai ter que fazer muito investimento em marketing e muitas vezes o retorno nem é tão expressivo assim comparado ao que você coloca de grana lá para conseguir ter algum retorno real com isso. Então é uma coisa que, se você vem para ficar em Portugal e não tem a possibilidade de trabalhar em outros países, você já tem que ter a noção de que você vai levar tempo. Você tem que ter uma reserva de dinheiro, porque, digamos, se você passa um mês sem trabalhar, como é que você vai pagar o aluguel, como é que você vai pagar as contas de casa, como é que você vai sobreviver se você não tem dinheiro? Acaba acontecendo como para muitos, tendo que recorrer a outras áreas para poder suprir essas necessidades básicas. Então, é o que eu digo, se você tem uma carta de clientes fortes, tem o seu estúdio bem estabelecido no Brasil, não compensa a troca. Só compensa a troca
se você realmente pode trabalhar em outros países ou se você já tem um bom dinheiro guardado e pode aí se manter por 2, 3 anos aqui tranquilamente, sem depender exclusivamente da tatuagem. Vir ciente, né, da realidade que está hoje, né, na nossa área, assim. E não é só em Portugal, essa realidade da grande concorrência. Hoje a gente percebe, conversando com alguns amigos, que no Brasil está assim também, tá? Porque graças aos vendedores de cursos e de sonhos, que eu digo assim, os caras que vendem a tatuagem como você vai ganhar muito dinheiro sendo tatuador, e que não é uma realidade, né? O tatuador rala pra caramba para conseguir fazer uma grana, para conseguir se manter, para conseguir pagar as contas, como qualquer trabalhador. Então, assim, as pessoas que ganham muita grana hoje é menos de 1% com a tatuagem. São pouquíssimos tatuadores que realmente conseguem escalar o seu trabalho a ponto de cobrar 1.000, 2.000 numa sessão. E é uma porcentagem extremamente pequena, tá? Então, já venha ciente de que você vai precisar ter dinheiro em caixa. Se puder e tiver a oportunidade de trabalhar em outros países, faça isso, porque isso vai te dar a tua principal renda, e Portugal acaba sendo como uma renda extra para tatuagem. Portugal tem uma boa qualidade de vida, isso de fato, o poder de compra aqui é maior do que no Brasil, mas porém os custos com arrendamento são muito maiores, muito mais elevados. Já os outros custos com mercados, outras coisas do dia a dia não são tão altos como no Brasil. Porém, as pessoas aqui normalmente ganham um salário mínimo. O salário mínimo de Portugal gira em torno dos 800 a 900 euros. Tá? E essas pessoas, elas não têm, às vezes, o poder de poder investir 400, 500 euros numa tatu assim do nada, porque ela tem que trabalhar para sobreviver, né? Obviamente a tatuagem não é uma coisa essencial, é algo que você faz quando você tem dinheiro sobrando, quando você guarda um dinheiro, que é que muitas vezes acontece aqui, eles guardam o dinheiro para poder tatuar depois. Não tem essa opção de parcelamento. O cliente pode parcelar com o banco, se quiser, mas não é uma prática comum, eles não têm essa cultura aqui. A cultura da tatuagem aqui, ela está recém engatinhando em comparação a outros países como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, né? Então, tem que realmente vir ciente e, se quiser, tem que vir muito bem preparado, né? Como eu disse antes, psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, você vai estar abandonando tudo que você tem lá, deixando lá a sua família, deixando lá os seus clientes para tentar algo novo aqui, que é algo incerto, tá? E não é um nem dois casos de tatuadores que vêm e acabam retornando para o Brasil porque não conseguem se adaptar, porque dependem exclusivamente do mercado português. O mercado português, por estar recém em crescimento e por ter muita demanda de tatuadores, né, por ter muita oferta de tatuadores, acaba não conseguindo clientes, né? Porque demora, né? É mais lento esse processo de você conseguir criar essa carta de cliente, né? Esse fluxo mais frequente de tatuagem, de entrada de caixa, né? Nós estamos aqui no norte, né, de Portugal, em Braga, mas Lisboa tende a ser um pouquinho mais o valor da sessão, um pouquinho maior. Mas não foge muito também desses... Lisboa tem uma cena um pouco diferente por ter um público diferenciado, né? Uma grande capital ali, a grande Lisboa conta com cerca de 3,5 milhões de habitantes, se eu não me engano, e tem muitas pessoas de outros países, expatriados, pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, e alguns tatuadores que já têm ali seus muitos anos de trabalho já em Portugal acabam cobrando 700, 800 euros na sessão, mas isso são exceções, não é todos que conseguem fazer isso não. Como eu disse, Portugal é um país muito bom para viver, um país seguro, um país onde tem um poder de compra, mesmo você ali ganhando talvez os seus 2.000 euros em casal, consegue viver, mas vai viver, não vai conseguir juntar dinheiro com isso, tá? Então, se você realmente quer ganhar dinheiro, você tem que buscar outros países hoje para conseguir ganhar grana com a tatuagem, porque realmente Portugal está saturado de tatuadores.
os preços foram jogados lá embaixo devido à alta quantidade de tatuadores, a alta competição que tem entre eles acabam um baixando mais o preço, outro baixa mais o preço. Em anúncios a gente vê muito isso, né? E acaba desvalorizando a tatuagem. Isso é algo muito ruim para o mercado da tatuagem, porque é um tiro no pé, porque depois eles não vão conseguir escalonar mais os valores da tatu, ao menos que eles consigam também melhorar a qualidade do trabalho deles, né? Porque a gente vê que muita gente entra nesse ramo da tatuagem simplesmente para fazer uma graninha, digamos assim, não pensa muito na qualidade do trabalho, até por isso há uma grande demanda hoje por coberturas aqui, né? Outro ponto que a gente gostaria de salientar é a questão do inglês, né? Que é muito importante. Se você vem com um bom trabalho, se tu vem com um bom portfólio, realmente você vai receber convites, né, de outros países, mas já venham preparado com o idioma, com o inglês, né? Isso vai fazer bastante diferença para te ter um bom atendimento. Para você conseguir se conectar com as outras pessoas, hoje o inglês é indispensável, o espanhol também é indispensável, tá? Mas é aquilo que eu falei, tá? Não espere receber convites de outros estúdios, ao menos que você tenha um trabalho acima da média, tá? Porque hoje em dia, para você trabalhar na Alemanha, para você trabalhar na Suíça, para você trabalhar na Holanda, Bélgica, que são países que pagam um pouco mais pela tatuagem, você precisa estar com um trabalho acima da média, porque aqui na Europa existem muitos tatuadores de um nível alto, um nível bom, que também é competitivo nessa parte. Então, para você realmente conseguir trabalhar nesses estúdios, você tem que se destacar de alguma maneira. Você não, se você tiver um trabalho mediano, um trabalho básico, ou se você está começando na tatuagem, provavelmente você não vai conseguir ingressar nesse mercado internacional, né? Isso é um mercado um pouco mais restrito para pessoas que têm uma qualidade maior no trabalho, né? Que realmente nesses países sim dá para fazer dinheiro com a tatuagem, assim como nos Estados Unidos. Hoje talvez os Estados Unidos seja o país mais top para tatuadores hoje, mas a Alemanha não fica atrás, né? A Alemanha é um país muito bom, o pessoal tem uma cultura boa de tatuagem, o pessoal busca tatuagem, paga bem pelas tatuagens nesse país. Mas é isso, a gente está falando da realidade de Portugal, baseada na nossa experiência, tá? Não esperem milagres aqui quando chegar com uma grande clientela, chegar fazendo, arrasando, fazendo muita tatuagem, porque você vai se decepcionar. Realmente vai demorar. E vai demorar e talvez pode não nem acontecer, né? Dependendo dos casos, pode nem acontecer, a menos que você realmente entre nessa querela de pessoas que realmente vão colocar o seu preço lá embaixo para conseguir fechar clientes, tá? Mas se você realmente busca manter um padrão de tatuagem de alto nível, se você quer entregar um trabalho excelente, você tem que se manter firme, manter o teu preço, porque você sabe o valor que tem o seu trabalho, a tua dedicação, o quanto você se dedica fazendo isso, e não compensa. Eu acho que não compensa você baixar muito o preço, tentar competir com essa galera que está na corrida dos ratos, né? Porque, querendo ou não, você vai acabar se queimando ali, porque, cara, você vai trabalhar 8 a 16 horas numa tatu para cobrar 300 euros. Não compensa, você cobra mais no Brasil, se quiser, nesses casos, né? Mas isso no caso de tatuadores, como eu tô falando, que tem um nível bom de tatuagem, tá? A grande maioria que eu vejo são tatuadores que estão começando, que ainda estão aprendendo, que ainda estão entrando no mercado, tá? E essa galera aqui que tem realmente jogado o preço das tatuagens lá embaixo. Como eu disse, eu não julgo, cada um faz o que acha melhor para si, mas de certa forma atrapalha o mercado da tatuagem no geral, tá? Porque, querendo ou não, isso educa de forma errada o cliente. Porque ele vai achar que pagando menos ele vai ter a mesma qualidade que teria com um artista de alto nível que cobra ali seus 400, 500 euros aqui em Portugal e que na Alemanha cobra seus 1.200 euros, né? E não é. Se ele paga 200, 250, 150, não vai ter a mesma qualidade, tá? Então, assim, o que a gente tem a dizer realmente para os tatuadores que pensam em vir é
pensem muito bem se vale a pena. Ponderem sobre isso, façam as contas, olhem para a situação atual que estão, se tem clientes no Brasil, se tem um estúdio bem estabelecido, eu não vejo por que trocar. Tá? A gente trocou porque a gente queria experimentar, a gente sabia como era, então a gente se programou, a gente veio com visto, a gente abriu empresa aqui, a gente veio com caixa, então a gente não se jogou simplesmente no mercado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, vão estar ali na descrição do vídeo. E acompanhem para os próximos vídeos. Sugiram temas também que a gente possa falar, tirem dúvidas, a gente vai poder responder. E dê sugestões para novos vídeos que a gente quer fazer. Esse é o primeiro e a gente pretende continuar produzindo outros. É isso. Tchau, tchau.